aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com animes, dessa vez para estar falando de outro anime que está saindo agora dessa temporada. E, meus amigos, fiquem bem surpresos, vou falar aqui de Toujinmo Want to Be a Kamen Rider, que é um anime que me surpreendeu bastante, mas veio de um estúdio que é a Linden Films, que tem surpreendido bastante ultimamente. Inclusive tem 3 animes que eu vou falar sobre eles já aqui, que foi legal pra caramba. Mas antes de comentar, devo lembrar que eu tô trazendo bastante conteúdo de anime, voltei a trazer conteúdos de animes variados e também vou estar lembrando vocês que Baki sai provavelmente amanhã. Se não sair amanhã, vou estar dando a data para vocês em breve. Enfim, chega de resenha, chega de enrolar, vamos ao que interessa. Vamos falar das minhas primeiras impressões, o episódio 1 de Kamen Rider, que eu achei bem legal. A história de Toujinmo, que ele é um cara que ele simplesmente quer ser um Kamen Rider. Ele é tão fanático, ele ficou tão obcecado por um Kamen Rider quando ele assistia na série, que ele queria ser um na vida real, mas ele entrou de cabeça nisso, de um jeito que isso acompanhou sua vida inteira até os 40 anos. Ele sempre pensando, eu tenho que treinar para ajudar as pessoas, para lutar contra o mal, mas o mal tem que chegar, enquanto o mal não chegar, não posso fazer nada. Isso é até refletido na sua adolescência, né? Que a gente vê ele na escola e aí até mesmo a turma faz uma pegadinha com ele, a menina chega a se declarar com ele e ele, que não é besta, já aceita logo a menina namoro, só que era uma pegadinha, ela não queria namorar com ele, ela só tava zoando ele porque perdia uma aposta pra galera ali dos delinquentes, porque sim, na época que se passa, pelo que dá a entender, é uma época bem mais vida louca, eu acho que vamos dizer uns anos 90, por aí, os anos 80, então tinha bastante delinquente na escola. E o que a gente vê é que todo mundo tenta zoar ele, mas não consegue, porque o cara é muito centrado, o cara é muito tranquilo, ele só pensa em Kamen Rider. Se não for isso, tô tranquilo, tô de boa, não é um bullyingzinho que vai me encher o saco, não é uma zoeira que vai encher o saco, porque nem bullying foi, né? O cara brincou e não foi nem muito no pé dele. Mas o importante é que a menina realmente se sentiu mal e foi pedir desculpa a ele, e no final das contas ele até mesmo se mete numa briga porque a galera simplesmente acha que a menina tá livre ali, querem pegar a menina porque a menina é bonita. Ele desce o cacete nos caras, velho. Ele entra pra briga dos caras pra defender a mina, e isso vai gerando cada vez mais problemas, porque os caras tentam aí brigar com ele, achando que pegar a mina de refém vai fazer surtir algum efeito, sendo que é a namorada de outro. Mas mesmo assim, a gente tem, né, o próprio protagonista ali apanhando e depois se demonstrando ser forte pra caramba quando ele tem aquele espírito de combate, quando ele pensa ser o Kamen Rider. E a gente vê que é bem da hora tudo acontecendo, todo mundo fica empolgado, é um misto de emoções, né, a galera achando que tá vendo algo incrível com algo bem tosco e bizarro. E até mesmo tem um olheiro, né, um dos delinquentes lá que ficava observando, vendo que, mano, esse cara é muito forte, Toujinmo é muito forte, velho. E o tempo vai passando e quanto mais passa, ele vai pensando nisso, até mesmo ele luta com um fucking urso, que isso já bota ele num patamar bem alto. Já me lembrei de o quê? De Baki e o Giro lutando com o urso. O cara já tá lutando com o urso aqui, velho. Então o nível, o poder do cara já é bem alto. E a gente até mesmo vê, né, o urso pensando, mano, esse cara é humano, o próprio urso não tá acreditando no que tá vendo. E aí, uma coisa que eu queria falar é sobre a trilha sonora, que em alguns momentos é cantada para dar uma empolgação, e até mesmo é um mix de eletrônica com anos 90, né, aqueles animes mais antigos, e também misturando com anos 70, de 80, que é na época do Kamen Rider. Uma mistureba de sons que dá certo no final das contas na trilha sonora. Eu gostei sim, me empolgou em alguns momentos. Como você bem sabe, eu falei no início aí que ele é da Linden Films, né? E a Linden Films está ali responsável por algumas obras que eu achei bem interessante. A primeira delas é, no caso, Call of the Night, que teve a sua segunda temporada esse ano e foi bem melhor que a primeira. A primeira já foi boa pra caramba, essa agora foi bem legal mesmo. E continua com qualidade, continua boa pra caramba. E eles têm investido bastante em iluminação, né? Alguns efeitos de CGI e tal, e isso continuou. E também a gente viu isso em outra obra deles, que é Samurai X, né? Tá tentando aí emplacar um remake que tá dando certo até então, e parece que a galera curtiu.
E outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a character design desse anime. Como vocês perceberam, o design dele lembra muito dos animes dos anos 90, 2000, que tinha aquele traçado bem grosseiro, né? Porque isso é do mangá, mas a mulher que trabalha com a direção de arte ali relacionada ao design dos personagens em si, ela mandou muito bem, porque ela melhorou pra caramba. Vou deixar aí o protagonista, você vai ver a diferença. Você vai ver a outra personagem que, vamos dizer assim, a segunda protagonista, uma das ajudantes, né, da história, vamos dizer assim. E você vê que realmente todo mundo ganhou um glow up, né? Ganhou um upgrade visual por conta dessa mulher. E ela já trabalhou em outros projetos, mas com outras funcionalidades, como animadora-chave, fazendo storyboard, entre outros. Agora, como design de personagens, ela trabalhou pouco, e esse é um dos trabalhos dela, mas os que ela trabalhou realmente é bem marcante o visual deles. A gente tem o próprio Blade, que fizeram uma versão em anime que realmente tem um traço mais grosseiro. Tem outro também, foi o Divine Gate, que é dela, e tem mais dois aí que eu vou mostrar as fotos para vocês, que também é dela, e são bem marcantes o visual de cada personagem. Então isso foi colocado aqui também. E aí o mais interessante disso tudo é que no final das contas o anime ficou muito agradável aos olhos. Eu gostei pra caramba, e isso já te ganha muito rápido. Mas voltando à história em si, aí aparecendo os inimigos, né, o Shocker, né, que é o esquadrão do mal ali que o Kamen Rider sempre luta. A gente vê que sim, de fato, alguém se inspira no mal. Da mesma forma que o bem inspirou alguém no mundo real, né? Um cara quer ser um Kamen Rider, quer defender, quer ser justo, alguém quer fazer a maldade. E a gente até mesmo descobre que é um Yakuza que está por trás dos caras que estão fazendo os atos vergonhosos lá, dizendo que são os Shocker e tal. E isso vai deixando o protagonista cada vez mais ansioso, chegando no ponto alto do episódio, que é, no caso, ele pegando uma máscara e vencendo toda a vergonha dele, que ele começa a chorar, e depois ele já emenda com um choro porque está realizando o seu sonho e descendo o sarrafo nos caras. E é uma cena bem legal, tá? É bem animada. O episódio inteiro ele não é tão bem animado, não é muito acima da média, mas essa parte final foi muito bem feita, é bem acima da média. A gente vê os detalhes mesmo da pancadaria acontecer, e é muito da hora. E em contraste, a gente vê no final alguém que queria realizar esse sonho, que é a Takely, acho que é assim que chama, Takely, que é uma mina que é meio joaninha, e ela se veste completamente da personagem, mas ela começa a ficar furiosa porque essa mina, ela queria realizar esse sonho de lutar contra o Shocker, e quem fez isso foi um cara que se fingiu ser um Kamen Rider e ele nem tinha armadura completa, ele era só um cara com uma máscara de Kamen Rider, e isso deixou ela em choque. Mas é bem interessante ver aqui como esse anime ele cativa, te resgatando para um estilo antigo, anos 90, anos 80 ou até mesmo antes. Ele te cativa de uma forma que não é de uma forma nova, moderna, é o antigo modernizado, vamos dizer assim. E funcionou muito bem. Eu gostei, espero que vocês tenham curtido toda essa trama que eu acabei de contar aqui a vocês. Espero que você tenha se interessado para assistir. Eu gostei bastante, acho que já está no terceiro episódio, mas eu estou comentando só as primeiras impressões aqui. Vou pegar alguns outros animes para estar fazendo isso. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que vale a pena acompanhar? Vocês querem que eu traga mais análises sobre esses episódios, sobre essa história aqui no canal? Quero a opinião aqui nos comentários, beleza? Valeu, falou, fui!